De antemão, peço desculpas pela minha voz. Esse tempo seco não é muito favorável. E para quem ainda não teve contato com o Najoflix, a pegada é que seja uma aula onde eu consigo falar de forma mais devagar, menos acelerada. Inclusive, eu acho sempre bom reforçar que não, gente, eu não acelero os áudios, eu realmente falo mais rápido, porque eu tenho pouco tempo. Mas no Najoflix, como a ideia é que seja mais didático e com muito aprendizado, a fala é mais lenta, porque eu também consigo falar devagar. A pele da Nina já tava limpa nesse dia, nesse dia eu tava em Barbacena, né? Então eu orientei as meninas pra lavar o rostinho, porque foi uma maquiagem atrás da outra, todos os dias maquiando elas. Então abusei da bruma fixante, porque a função da bruma fixante, além de fixar, é hidratar. Tem bastante componentes hidratantes na composição de brumas, né? Hidratantes e fixantes, sais minerais, enfim. Então faz muito bem pra pele e vocês podem ver que dá um visto, né? Eu esqueci o meu leque pra trás, então peguei essa caixa de fine e fiquei abanando. É importante que a gente faça esse ventinho no rosto das meninas para que ajude a diminuir os poros e a textura da pele. Eu dei início na hidratação nas regiões que são mais ressecadas do rostinho de todo mundo, que geralmente é abaixo dos olhos, bigodinho chinês, mas eu sempre faço questão de perguntar para a cliente se ela tem sentido alguma parte do rosto mais ressecada. Como a gente está no inverno, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem meninas que ficam mais sensíveis, com dermatite atacada, então é importante que a gente comunique com a nossa cliente. Então, passei ali o olhinho nas regiões que eu achei necessário, principalmente ao redor dos lábios e abaixo dos olhos. E em seguida, eu vim com hidratante em todo o rosto. É importante que a gente não pule o passo da hidratação, porque isso ajuda não somente a fixar a base, mas também deixa ela com um acabamento mais bonito. Evita craquelamento, caso haja uma pele mais ressecada que a gente não tenha percebido. As alunas do Najoflix já sabem que eu uso pincel Dual Fiber, eu sempre bato na tecla. Para hidratação do rosto, eu gosto de usar pincel Dual Fiber de cerdas sintéticas, eu não gosto de aplicar com a mão. E eu explico isso mais bem aprofundado, né? Porque acaba que o Najoflix são muitas aulas, acho que a gente já bateu mais de 50. Então, é muito conteúdo. Então, se eu deixo de colocar alguma informação em alguma aula, não tem problema, porque na próxima provavelmente vai ter. Então, é bem legal essa parte, né? Fora também que a variedade de clientes. Então, tem meninas brancas, meninas médias, meninas de pele preta clara e meninas de pele preta retinta, como é o caso da Nina. A Nina tem algumas particularidades. Eu não sei se vocês conseguem reparar, mas o rosto dela é mais escuro do que o pescoço, do que o colo. A Naju deve ser porque ela não passa protetor solar no rosto. Gente, não necessariamente. É normal que algumas meninas tenham hiperpigmentação em alguns lugares. Então, a Nina, vocês podem ver que é bem diferente o rostinho dela, do pescoço e do colo. E o rostinho se aproxima dos braços. Então, eu sempre converso com a cliente. Em caso de pele preta e retinta, eu nunca acho que clarear o rosto é uma boa opção. Então, o que eu fiz? Eu mantive o tom do rosto da Nina, porém, eu alterei o subtom para se encaixar nos braços, no colo e no pescoço. Então, se vocês repararem, o rostinho dela era um pouquinho mais quente. Porém, ela não tem esse subtom tão quente nas outras áreas do corpo. Então, eu dei um esfriadinho de leve, deixei a base um pouco mais neutra para que encaixasse. E quando o assunto é alteração de cor, né, no rosto, a gente tem que conversar para saber se a cliente está de acordo, se ela se sente confortável com isso. Porque é muito importante para você passar confiança mesmo para sua cliente. Então, vem dando batidinhas. Como vocês podem ver, o rosto dela continua mais escuro, como é naturalmente. Só que agora o consumo tá um pouquinho mais neutro. E aí, obviamente, que a gente vai ter que descer com essa base pro pescoço e pro colo. Não tem outra opção, né? Porque ninguém merece aparentar que a gente errou. Por mais que a gente saiba que não é natural dela, a gente tem que uniformizar, porque a maquiagem vai muito além do rosto. A gente não pode se contentar com o rosto. A gente tem que pensar sempre no contexto, num geral. Então, tive que aproximar o pescoço, o colo do tom que tava ali no rostinho e nos braços. A Nina também tinha alguns pontos de hiperpigmentação mais frias ao redor dos lábios e tudo mais. Então, eu usei um pincel mais fofinho para fazer a aplicação desse tom bem quente da Tele Paris, que é um tom mais alaranjado, escuro, para corrigir. Eu poderia ter aplicado antes da base, mas não tem problema aplicar depois também. Lembrando que para as minhas alunas do Najoflix e do e-book de colorimetria, o importante
importante é que na colorimetria os tons se somem. Então, não adianta fazer uma camada grossa desse corretor, né, alaranjado. A camada tem que ser fina, porque essa camada alaranjada tem que ser leve o suficiente para se somar com essa hiperpigmentação mais fria. É uma construção esse conhecimento que vocês pegam ao longo do tempo. E por isso é importante que vocês tenham esse contato com a diversidade de clientes que aparecem para mim, de várias tonalidades, vários formatos de rosto, vários formatos de olhos, várias texturas diferentes de pele, várias cores diferentes de manchas. Enfim, logo em seguida peguei a camuflagem no tom que mais se aproximou do tom da Nina, passei abaixo dos olhos, com um pincel fofinho também, porque a ideia não era deixar uma camada muito grosseira de corretivo. Eu peguei um pouco dessa camuflagem, passei por cima ali da hiperpigmentação que a gente tinha acabado de corrigir com o corretor, mas foi pouca quantidade, porque não precisava aumentar muito a cobertura, que já estava quase tudo coberto. E vim com a esponjinha dando acabamento, tirando excesso de produto. Gente, agora você olha pra Nina e você pensa, será que ela tá de base? Porque ficou tão perfeito. A uniformização que eu fiz, assim, modéstia à parte, tá, gente? A ideia aqui é mostrar pra vocês que quando a gente raciocina, porque maquiagem vai muito além de você saber pegar um pincel e esfumar uma sombra. Você tem que entender parte técnica, parte química, parte física e a parte da colorimetria, que é muito importante. Então, depois de ter feito toda a uniformização, eu vim fazendo um contorno, voltando com as sombras naturais do rostinho da Nina. Então, usei essa base da Kat Von D, que é uma base que ela se comporta como corretivo, porque ela tem uma pigmentação, assim, maravilhosa. Passei na região do contorno, subi um pouco desse contorno também pra testa. Ela tava enfiando o dedão no meu nariz. É porque assim, gente, é meu nariz, porque o rosto delas é meu até elas tirarem a maquiagem. Então eu tive que dar uma bronca de leve, né? E subir com esse contorno pra testa, porque ela tinha a testa levemente mais escura, que a gente não conseguiu reparar, porque uniformizou, né? Mas ela tinha a testa um pouco mais escura, então tem que voltar com o contorno pra voltar com essa sombra que ela tem naturalmente, porque pode causar estranheza dela achar que a gente clareou o rostinho dela quando virasse pro espelho. Eu simplesmente adorei que a Nina virou de lado nesse momento pra conseguir mostrar pra vocês o quão uniforme estava o rostinho do pescoço do colo e principalmente como esse contorno ficou muito natural, uma transição muito bonita. E eu usei um pincel do Fiber, pincel limpo, pelo amor de Jesus Cristo, porque é isso que possibilita que a gente consiga esfumar tão bem esfumado. E peguei um pincel fofinho também para fazer o contorninho no nariz da Nina, porque ela gosta e se sente confortável, como vocês já ouviram várias vezes nos meus tutoriais. Nos tutoriais eu não tenho tempo, né, de explicar aprofundadamente as coisas para vocês. Mas aqui, basicamente, o que eu percebi ao longo do tempo é que quase todo mundo ama o contorno no nariz. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se a gente não pergunta, se a gente não dá devida importância, a pessoa pode entender que, uai, se ela já fez de cara o contorno sem me perguntar, será que é porque eu preciso? Sendo que, na verdade, ninguém precisa. Eu gosto de fazer o contorno mais leve, só pra realmente voltar com essa sombra natural. Olha lá como ficou esfumadinho depois que eu dei acabamento com a esponjinha. Como fica uma transição super natural. E nem parece, né, que eu fiz o contorno, porque realmente fica só parecendo que é um jogo de sombra. Usei agora um corretivo um pouco mais claro pra fazer a iluminação do rostinho da Nina. Então passei abaixo dos olhos, no topo ali, na parte mais alta do nariz e no queixo. As minhas alunas do e-book do Netflix já sabem, né, que maquiagem nada mais é do que um jogo de sombras, onde há um equilíbrio entre partes mais escuras e partes mais iluminadas. Então, é importante, sim, que a gente uniformize, mas que depois a gente venha trazendo equilíbrio de sombra e iluminação para esse rosto. Passei o blush bem rosa na maçã do rosto da Nina. Toda hora ela virava pra conversar viado comigo, gente. Aí eu voltava o rostinho dela. Vim dando acabamento com a esponjinha antes de selar, mas nem precisava, porque a Nina não tem linha abaixo dos olhos. E aí eu vim usando um pó da Fenty Beauty no tom mais escuro, com um pouco de um pó amarelado da Catherine Hill, pra dar mais equilíbrio. E percebam, quero que vocês olhem só pra região onde eu apliquei o pó. E aí agora vocês vão pegar essa região onde eu apliquei o pó e vai criar um comparativo com o pescoço, com o colo dela.
Porque em pele preta a gente tem que tomar cuidado até na hora de fazer a aplicação do pó. Porque se o pó estiver no subtom inadequado, ele pode mudar todo o trabalho lindo que você fez com a pele molhada. Então, às vezes a pele molhada tá a coisa mais linda, você arrasou, fez um trem assim mais lindo da história. Aí na hora que você vai selar, você muda o subtom, sendo que estava certo antes. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a escolha do pó para aplicar no rostinho das meninas. Foi por isso que eu acrescentei um pouco do pó amarelado da Catherine Hill, porque o pó da Fenty Beauty que eu tava usando, ele era muito rosado, sabe? Mais neutro pro rosado. E eu precisava de um pouco mais de pigmento quente. E é esse tipo de informação, se você chegou até esse momento aqui da aula, é esse tipo de informação que parece mínima, mas que se você tá ali vendo todas as aulas do Najoflix com frequência, você vai começar a criar maldade para atendimento profissional. E eu sinto que às vezes vocês têm a técnica, mas vocês não têm esse olhar, sabe? Essa maldade de que o que pode ter mudado o tom que estava tão certinho antes. Então, acho que o Najoflix te dá essa experiência, sabe? Pra selar o contorno do rosto, eu usei um que fosse mais neutro. É um pó da Too Faced hiperpigmentado, que eu gosto muito para contorno de pele preta e retinta. Então, vem selando e reparem como fica lindo, gente, quando a gente reforça esse contorno da forma correta e no tom correto. Na hora de escolher o blush também para uma pele retinta, a gente tem que tomar também cuidado. Eu já falei várias vezes tomar cuidado nessa aula, né? Mas não adianta a gente vir com um tom de rosa claro, porque esse tom de rosa claro tem pigmento branco, entra aí na colorimetria de novo. Então, se a gente acrescenta pigmento branco em uma pele retinta, vai acinzentar. Então, até na hora de escolher o blush, a gente tem que tomar cuidado. Eu usei um blush da MAC para peles mais retintas, junto com um pouco do rosado da paleta da Dior, para trazer esse vício, esse brilho para a pele da Nina. Pra quem quiser ver a mágica acontecendo, é só jogar uma bruma fixante em excesso, tá? Pode jogar bastante no rostinho das meninas, porque o tom, aí ele parece que encaixa mais ainda na hora que você joga a bruma, gente. Ô, gambiarra, olha a caixa de papelão de bala. Prestem atenção na escolha do iluminador também. Em peles retintas, a gente tem que prestar atenção nos pigmentos prata, porque eles se comportam como se fosse branco e pode acinzentar também. Então, reparem que eu usei tons acobreados e dourados, na escolha ali dos iluminadores. Praxe, né? Pelo menos as minhas alunas do Netflix já sabem que eu só passo iluminador usando o dedo. Depois eu venho esfumando, mas eu sinto que pigmenta mais. E a área de contato do meu dedo é menor do que o pincel. Uma informação que eu acho também bem importante, para caso você esteja tendo o primeiro contato com a ideia do Netflix, a gente separa a aula de pele com a aula de olhos, para que não fique muito denso e porque assim a gente consegue fazer a postagem com alta definição. Se a aula ficar muito grande, acaba que fica muito pesada, né? Então a gente divide sempre pele de olhos. Ainda sobre para quem é minha aluna, já sabe que eu sempre começo a base de esfumado com um pincel de esfumar bem fofinho e grande. Então, assim, eu fiz a marcação na parte externa do olho da Nina com esse tom de marrom bem quente. Acredito que desse lado vocês consigam ter uma melhor percepção de que eu estou encostando, né, segurando o pincel ali na metade. Isso tem uma justificativa, tem um motivo. A gente tem sempre que analisar o contexto do movimento que a gente está fazendo naquele momento para entender aonde que eu seguro no pincel. É mais bem explicado também nos meus cursos, mas quanto mais distante das cerdas, maior a amplitude de movimento. É um pouco complexo para explicar aqui nessa aula, mas inclusive será inserido no Najoflix, porque eu já tenho no MDP uma aula sobre isso, sobre praticidade de pincel, como deixar o seu movimento mais leve, manuseio no geral de pincel. Peguei o tom de sombra creme ali pra pigmentar o canto interno e fazer a iluminação de forma sutil, porque se eu uso um tom de branco de cara, na Nina vai criar um contraste muito grande. Então, o ideal é que a gente vai num tom mais creme, um tom mais pastel, para que a iluminação seja amena e não gere alto contraste. Entre essa área de iluminação e a parte que a gente tinha feito esfumado base na parte externa dos olhos, eu vim aplicando o iluminador. E eu preciso que vocês entendam que eu não fiz
a segunda parte do esfumado, que é vir aprofundando com um tom mais escuro de marrom, que geralmente a gente faz para criar um degradê. Mas, nesse caso, a gente termina toda a pálpebra, faz o delineado e esfuma esse delineado, escurecendo, criando essa transição que eu falei inicialmente. Porque não é assim, não é uma receita de bolo, né? Então, para cada técnica, vai ter uma ordem diferente que a gente vai seguir os passos. Nina não é Nina sem um brilho, né? Então, passei um tom ali mais douradinho. E isso comportou super bem. Eu usei um tom de dourado mais acobreado, mais quente, um pouco mais escuro, para casar direitinho com o tom da Nina. Puxei um delineado bem fininho, inclusive eu uso esses pincéis descartáveis, principalmente porque tem pouca cerda, então eu consigo o acabamento mais fino. Então, puxei o delineado da Nina. E após ter feito esse delineado, que entra a parte que eu expliquei pra vocês. De vir com um pincel com um pouco menos de cerdas, um pouco mais preciso, esfumando esse delineado, porque imediatamente o contraste e o degradê se formam. Na parte de baixo dos olhos, eu fiz a aplicação de um lápis. Nesse dia eu usei o lápis amarronzado para não deixar o olhar da Nina tão pesado. Com um pincel preciso, eu vim esfumando uma sombra marrom escuro também, rente a essa raiz dos cílios inferiores com movimento de vai e vem. O pincel, ele não pode ter muitas cerdas nem ser muito grosso, ele tem que ser fino, porque é importante que nessa hora você determine a grossura que você quer esse esfumado, e não que o pincel defina para você. Então, quanto menor e mais fino, ele será mais preciso. Falamos sobre Najoflix. E eu não falei pra vocês onde vocês conseguem, né? Mas tem o link dele na minha bio e eu vou deixar aqui embaixo pra vocês também o link de compra. Basicamente, gente, o Najoflix, ele é uma assinatura, igual Netflix. Você paga ali mensal um valor e tem acesso a todos os conteúdos, inclusive conteúdos inéditos. São no mínimo 6 aulas por semana. Então, assim, gente, vale muito a pena você ser um assinante. Pra criar uma sensação de alongamento no olhar da Nina, que é um olho bem redondo, eu coloquei cílios só na metade. É muito bem trabalhado também a questão do visagismo no Najoflix. Porque, igual eu expliquei pra vocês, o olho da Nina é mais arredondado. Ela queria uma vibe mais alongada. Então, a gente tem que aplicar estratégias. Então, assim, eu coloquei uns cílios com volume legal, porém somente na parte externa. Fiz o contorno nos lábios da Nina, com um tom de marrom mais escuro. Ela é minha cliente há muito tempo. E a última vez eu usei ela como modelo, né, antes dessa que vocês estão vendo a gravação. Ela foi no meu estúdio para ela fazer parte do meu curso profissional. E aí, eu falei, eu vou passar um nude em você. Ela, nude? Eu não posso usar nude. Ué. Pode. Cada tom de pele tem o seu tom de nude. E aí eu expliquei pra ela, passei um tom mais clarinho nesse dia. E agora ela tá obcecada com Ombra Lips. A querida é uma diva, né? Como vocês podem perceber. Apliquei no centro dos lábios do Vinil Ink pra ficar com esse acabamento de gloss. E, gente, olha o tom do rosto dela, com o pescoço, com o colo, tanto que ficou perfeito. E esse foi o resultado final da maquiagem. Essa aula, né, esse tutorial ainda não saiu no TikTok nem no Instagram. Então, vocês do Najoflix estão tendo acesso em primeira mão com conteúdo para entender mais ou menos como funciona. E se você gostou da ideia e quer, né, ter essa experiência com vários clientes, várias peles, vários desafios, eu vou deixar o link do Najoflix aqui embaixo e as anotações de quaisquer possíveis dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a primeira aula do Najoflix, que vai ser como usar o Herbíssimo na sua cliente.